Está aqui conosco o senador Capiberibe, e eu gostaria de lhe passar a palavra, senador, para ouvir seus comentários. Muitíssimo obrigado. Bom dia a todos e a todas. Cumprimento a mesa, a doutora Ela, o doutor Luciano Maris Maia, a doutora Débora Duprá e a doutora Joênia Wapchana. Veja, bom dia a todos. Eu considero que o nosso país tem um enorme entrave para o seu desenvolvimento. É o não reconhecimento da sociodiversidade brasileira. E isso é histórico. O país, o Brasil, fundamentou seu desenvolvimento na exclusão social, na destruição ambiental e na dependência externa. Quando a gente fala isso, a gente se reporta ao período colonial. Não, isso é o nosso presente. O modelo brasileiro que começa lá atrás, no período colonial, na pilhagem das riquezas ambientais, com a política escravagista, que foi o último país a libertar os escravos, e a dependência externa, guardadas as proporções, continuam até hoje. O modelo continua o mesmo. E por uma razão. Eu tive a curiosidade de pesquisar a história da República, desde a sua primeira Constituição de 1891. Na primeira Constituição brasileira, republicana, está presente exatamente os mesmos fundamentos da exclusão política. Foi proibido o voto ao analfabeto em 1891, no nascedouro da República. E isso durou até 1985. As mulheres também não votavam em 1891. Os analfabetos, as mulheres analfabetos, e os escravos recém-libertos não tinham direito a voto. E eu, pesquisando no IBGE, nos dados demográficos desse período, descobri que, em 1891, nós tínhamos, na primeira eleição, em 1894, nós tínhamos 14% de homens letrados, todos brancos. Desses 14% de homens letrados, 7% de homens, não, de brasileiros letrados, a metade eram mulheres. Então, o Brasil do século XX foi organizado, a República Brasileira, o Estado brasileiro, foi organizado por 7% de homens brancos. Eu até, o ano passado, quando o presidente Temer apresentou o seu ministério, eu voltei ao século XIX, eram todos homens brancos, né? O que mostra que esses fundamentos continuam presentes. O da exclusão, da pilhagem ambiental. Ainda a semana passada, nós tivemos um massacre em Mato Grosso, né, que ceifou a vida de 9 trabalhadores rurais. A eliminação física, o assassinato no campo brasileiro ocorre, é comum. Nós continuamos vivendo a sociedade da barbárie, em função desse conceito, desse modelo de desenvolvimento. E, refletindo sobre o marco temporal, me fez lembrar a árvore do esquecimento. No período mais intenso do tráfico de escravos, na costa do Benim e do Daomé,
os escravos, os grandes portos, não é? Era a costa dos escravos, essa região. Os portos, nos grandes portos, os comerciantes de escravos escolheram uma árvore de um baobá enorme, e ali os escravos davam a volta naquela árvore. E depois de 2 ou 3 voltas, eles esqueciam tudo para trás e, em seguida, embarcavam nos navios para ser trazidos para a América. O marco temporal é muito parecido, não é? Você esquece tudo para trás, até de 1988 para trás. Os povos indígenas brasileiros que vivem no país devem esquecer porque não têm direitos. É exatamente a mesma imagem, com uma diferença. A árvore do esquecimento é do século XVIII, do século XVII e do século XVIII. O marco temporal é do século XXI. Então, o problema, o entrave do desenvolvimento brasileiro é o não reconhecimento pela elite, porque é uma coisa político e é histórico, não é, que um segmento mínimo da sociedade brasileira organizou o Estado. E esse Estado foi organizado para poucos. E hoje nós vivemos uma enorme crise, e eu não poderia deixar de falar da crise que nós estamos vivendo, que é uma crise política. É uma crise da representação política. A democracia no Brasil permitiu a garantia de direitos, a expansão de direitos. E todas as vezes que nós temos um surto democrático, amplia a participação do cidadão nas atividades do Estado brasileiro. E isso termina... temos aí um período de avanço, em seguida, retrocessos. Quando a gente imagina que a República se instala em 1889, não é? E ela é construída por grupos minoritários, e todas as vezes que a pressão popular, a pressão da sociedade expande a participação democrática, tem uma intervenção autoritária. O Brasil é marcado por golpes de Estado e por intervenções para frear os avanços da sociedade brasileira. O que aconteceu ano passado foi um grave atentado à democracia, o impeachment de uma presidente que eu não tinha o menor apreço. Eu considero um atentado à democracia que terminou aprofundando a crise política que nós estamos vivendo hoje. E a dificuldade que nós, representantes políticos, temos é encontrar um caminho. Encontrar um caminho para sair da crise. Por quê? A crise é da representação política e eu não preciso me estender, não é? Basta abrir os jornais, não é? Entrar nas redes sociais, não é? Assistir a televisão, o rádio, que a representação política está sendo investigada e está imobilizada, e o país precisa de uma representação política capaz de dar condução, ou então nós vamos mergulhar no retrocesso. Não, uma sociedade precisa de um mínimo de coesão política para poder avançar, e nós estamos diante de um problema sério, que é o imobilismo, não é, do Senado e da Câmara, e caminho para uma única direção. Para escamotear, esconder a crise da representação política, porque, vejam só, na minha casa, lá no Senado, de 81, nós temos 24 senadores e senadoras investigados. Na Câmara, tem em torno de 60. Isso essas investigações estão apenas, né, começando. Eu acho que vão evoluir
não é? E vão atingir cada vez mais representantes. E isso cria uma dificuldade de propor solução. Então, o que eu observo e concluo é de que as políticas fundamentadas nas reformas é, mais uma vez, né, a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, a reforma da legislação agrária, né, é, mais uma vez, para excluir e para punir aqueles que não têm qualquer responsabilidade com a crise. Porque é inaceitável que os trabalhadores, os aposentados, os pensionistas tenham qualquer responsabilidade e tenham que pagar o preço pela crise, o que mostra a arrogância da elite política econômica brasileira. Mais uma vez, vai punir quem não tem absolutamente nenhuma responsabilidade com a crise. Mas nós, representantes políticos, nós não assumimos que a crise é de nossa responsabilidade. Fomos nós que fomos incapazes de dar uma condução política para fazer o país avançar. E essa é a nossa responsabilidade. Ninguém escolhe, não é, um representante político para afundar o país. Quando nós escolhemos um representante político, é porque nós acreditamos que aquela representação poderá fazer o país avançar. Infelizmente, nós estamos diante de um impasse e, talvez, de um grave conflito social. A sociedade brasileira, na comunicação, passou, e com os mecanismos, hoje, de comunicação rápida das redes sociais, não é, da tecnologia digital, a sociedade está melhor informada, mas também está atônita, porque ela foi às ruas, né, imaginando que poderia, com seu esforço, com a sua luta, criar uma situação melhor, quando, na verdade, nós afundamos na crise. Em relação à questão indígena, eu considero que as comunidades indígenas, as etnias indígenas, os povos indígenas do Brasil, eles podem contribuir enormemente com o desenvolvimento brasileiro, mas, para isso, é necessário que a elite política, a elite econômica, respeite a sua maneira de viver. Eu venho de um estado onde eu fui governador de 1995 a 2002, em que uma das primeiras medidas nossas foi demarcar todas as terras indígenas. Então, nós não temos qualquer problema, não é, hoje no Amapá, em relação à demarcação de terras. E trabalhamos junto com as comunidades indígenas para criar um modelo de desenvolvimento que interessasse a essas comunidades. Uma construção de uma relação entre as sociedades indígenas e a sociedade envolvente que pudesse ser de interesse. E essas comunidades passaram a ser ouvidas e passaram a interferir no processo de desenvolvimento. Evidente é que houve uma oposição, não é, visceral, preconceituosa, de não aceitar. A elite local não podia aceitar que o seu governador, escolhido, pudesse tratar, não é, com respeito às comunidades indígenas que pareciam não existir para os centros urbanos. Elas não tinham visibilidade. E, na hora que a gente começa uma política de reconhecimento da contribuição, do saber dessas comunidades, a reação local foi inacreditável. A oposição, eu terminei estigmatizado e
também excluído junto com os povos indígenas, né, que eu só pensava nos índios, né, e daí surgiu os meios de comunicação irradiaram, não é, os preconceitos todos, não é, que essas populações sofrem até hoje. Mas nós avançamos e eu considero que para o país, para o Brasil, e o Brasil precisa de uma alternativa de desenvolvimento capaz de entender essa enorme diversidade social, que nós reconheçamos e que as conquistas da Constituição de 88, sejam garantidas por nós. O ano passado, eu tive uma grata surpresa. A Câmara ensaiava em votar a PEC 215. E aí eu conversei com um grupo de senadores, explicando o que significaria a aprovação de uma lei, né, que trouxesse para o Parlamento a atividade do Executivo. E nós conseguimos, naquele momento, 51 assinaturas de senadores e de senadoras repudiando a PEC 215. Eu acho que foi um momento importante e, para mim, particularmente, me faz acreditar que o Parlamento pode reagir em determinados momentos, que o Senado pode retomar o seu protagonismo político. Não é? Nós estamos empenhados em acenar para a sociedade com uma agenda propositiva, mas uma agenda de interesse da sociedade brasileira. Qual seria essa agenda? Por exemplo, o projeto de abuso de autoridade. Todos nós sabemos da importância de termos um regulamento para controlar abuso de autoridade. Quem não sofreu abuso de autoridade? Eu sofri várias vezes. Acho que é fundamental termos um projeto. Mas esse Congresso que está aí não está legitimado para legislar sobre esse tema. Então, na nossa agenda, esse projeto tem que ir para 2019, para o outro Congresso, né, renovado, poder, então, aprovar isso. E, de vários aspectos, nós precisamos aprovar o fim do foro privilegiado. Nós precisamos, sobretudo, fazer a reforma política eleitoral. Esse é o gargalo. Esquece a reforma da Previdência, esquece a reforma trabalhista, esquece todas as reformas que estão tramitando em forma de medida provisória e vamos concentrar na reforma política para reduzir o custo das eleições, para criar uma condição para todos aqueles que quiserem participar da política poder se apresentar. Então, é esse o trabalho que nós estamos desenvolvendo. Eu acredito, não é, que o Senado da República pode retomar o seu protagonismo e caminhar nesse encontro com a sociedade. Nós não podemos continuar de costas para as aspirações do povo. Nós precisamos nos encontrar. E eu estou trabalhando nesse sentido, e a minha expectativa é que a gente possa chegar a essa agenda e possa atender aquilo que a sociedade espera dos seus representados. Muito obrigado. Senador, muito obrigada pelas suas palavras, que nos trazem muita preocupação, mas também nos dão algum ânimo. Eu pergunto, antes de passar ao doutor Luciano, se a doutora Joênia gostaria de também proferir algumas palavras. Caimen, bom dia a todos e a todas, os parentes que estão aqui participando dessa oficina da Procuradoria-Geral da República. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite para ter uma voz indígena nessa mesa, também poder compartilhar algumas de nossas preocupações, principalmente porque nós nos encontramos numa situação bastante preocupante no Brasil e os riscos de retroceder conquistas fundamentais para a vida dos povos indígenas e, principalmente, ter um momento tão especial que nós estamos vivendo essa semana, que é o acampamento Terra Livre, e justamente nessa preocupação que nos afeta como povos indígenas, como os povos originários
desse país. E também eu queria assim dizer que é muito importante esse tema que está sendo discutido aqui hoje, o tema do marco temporal, a posse permanente, porque justamente casa com uma das preocupações que nos trazem aqui, né? Nós chegamos uma semana antes aqui em Brasília, eu estou numa comissão de lideranças indígenas de Roraima, e justamente trazendo essa preocupação sobre essas má interpretações, digamos assim, sobre esse marco temporal, posse permanente, de casos que nós entendemos que já está super claro na Constituição Federal Brasileira. Não precisa mais uma interpretação, porque ali, para nós, está claro, ali já estava o martelo batido. Enfim, é aquilo e pronto, né? Mas a gente precisou se deslocar de Roraima para trazer a nossa voz. Estamos com 3 casos no Supremo Tribunal Federal, que é o caso da terra indígena Naro, que foi suspensa justamente em 2010, no auge dessas discussões, pós-decisão da Raposa Serra do Sol, né, que suspendeu a efetivação da demarcação daquela terra, quando um dos ministros da segunda turma garantiu a suspensão em um mandado de segurança de uma homologação da terra. Felizmente, eu diria hoje que, há um mês passado, a Justiça Federal de Roraima decidiu pela improcedência de um ato de declaração, julgando que a comunidade teria direito. Agora, nós temos que discutir aqui no Supremo. E um outro caso é o caso da terra indígena Serra da Moça, e aí sim discute a questão da posse permanente, justamente porque trazem a essa discussão que foi uma terra que foi demarcada na época da ditadura militar, em 1980, né, e demarcada naqueles critérios que não são os critérios que hoje a nossa Constituição garante, sem considerar a preservação ambiental, sem considerar áreas fundamentais para atividades produtivas, e tampouco considera a questão da espiritualidade, do acesso fundamental às águas, às matas, enfim, aquela área que, para nós, é a definição de territórios indígenas, que é o caso do Serra da Moça. E mais, Roraima sempre traz esses casos emblemáticos, né, para a discussão. Infelizmente, com uma reação muito negativa dos nossos parlamentares, que ali, né, felizmente, tem um parlamentar que está defendendo uma posição que nós consideramos fundamentais, que o Congresso Nacional deveria se posicionar assim, na defesa dos direitos constitucionais, mas, infelizmente, que recentemente teve uma reação muito anti-indígena, quando se divulgou em um jornal que uma terra indígena teria recebido uma decisão positiva na Justiça Federal para que demarcasse a terra indígena Anzol, né, um prazo de 5 anos, uma decisão super nova, no meio que está uma discussão anti-indígena, mas, felizmente, teve essa decisão, né, a gente está só aguardando a implementação, e quando o nosso Estado de Roraima exonerou um ex-membro da CNPI, alegando que, se fosse um estado de guerra, ele mereceria um fuzilamento, porque comemorou uma decisão favorável para a demarcação de terras indígenas. Mas, como se é um Estado democrático, ele foi exonerado. Então, é uma reação muito indígena, eu acho que é um exemplo de como é que se reagem aos povos indígenas hoje. É preciso dar essa atenção, porque são povos que estão na situação vulnerável. Nós não temos o mesmo poder econômico e nem político, infelizmente, né, para estar aqui de igual para igual. Mas são nesses espaços que nós estamos discutindo que volta essa discussão. Nós estamos defendendo direitos que foram consagrados com a custa de vidas, com a custa muito grande, mas que estamos aqui e já está aprovado. Para nós, já está aprovado. O que está faltando para essa implementação? E, justamente, eu queria terminar nesses meus poucos, assim, digamos assim, dizer que Raposa Serra do Sol, né, a gente passou muito tempo aqui discutindo, recebeu muitas visitas, né, foram mais de 30 anos brigando pelo reconhecimento da terra indígena, Raposa Serra do Sol, e que muitas pessoas não sabem como é que está a Raposa Serra do Sol hoje. Mas muitas coisas melhoraram, mas tem muitas coisas pendentes também, né? Nós estamos vivendo numa ameaça, por quê? Porque se encontram várias intenções, digamos, de tentar diminuir os povos indígenas da Raposa Serra do Sol, tentando colocar uma imagem que não é uma imagem verídica, dizendo que os povos indígenas estão vivendo num estado de penúria, de miséria, de passando fome, e que muitas lideranças indígenas, e até mesmo da mídia, tentam colocar isso para quê? Para que serviço de argumentos
políticos, politiqueiro, diria assim, para dizer que não aquela forma correta de uma demarcação de terras indígenas em área contínua. Usam esses argumentos, né, para tentar não aprovar outras demarcações pelo Brasil. Mas, para nós que estamos lá em Roraima, que vivemos, nós estamos vivendo uma situação de planejar, onde nós estamos colocando planos de gestão territorial e ambiental, discutindo umas formas alternativas de energia. As comunidades indígenas estão tentando recuperar os vários anos de exploração, má exploração dos solos, dos rios que foram contaminados por agrotóxicos. Então, nós estamos vivendo uma nova fase ali na Raposo Serra do Sol. Lógico, tendo que garantir a posse nessas interpretações, que é justamente a posse que nós estamos discutindo hoje. E falar mais ainda na minha interpretação, eu sempre tenho colocado a questão do marco temporal inconstitucional. Por quê? Porque nós já temos os direitos originários garantidos. Além disso, nós temos o direito, os princípios básicos, que é a questão da imprescritibilidade desses direitos. Seria mais um argumento que eu colocaria aqui também, é justamente, é imprescritível, é indisponível, inalienável, né? São princípios fundamentais e que a gente precisa justamente colocar isso. Eu não sei de que forma vamos chegar até essa segunda turma lá no Supremo Tribunal, mas também pedir, né, que os assessores que se encontram aí, que a gente está bastante preocupado nessa discussão. Por quê? Porque nós entendemos que ali já é um fato consumado os direitos constitucionais, mas não colocar questões políticas e econômicas sobrepondo a direitos fundamentais já garantidos na Constituição de 1988. E obrigada aí pelo convite. Joênia trouxe informações muito relevantes e eu peço desculpas a ela por não ter pedido uma limitação de tempo, né, que ela não pudesse expor mais ainda a situação de todos os povos indígenas lá de Roraima. Então, o doutor Luciano já disse que ele vai encurtar um pouco a sua fala, porque nós já adentramos, né, no momento destinado à segunda mesa. No Brasil, disputa por terra indígena entre quem quer que seja e índios consubstancia algo juridicamente impossível. Pois, quando dizemos disputa, aludimos a uma oposição entre direitos e, no caso, ao invasor do bem público não se pode atribuir direito nenhum. Esse é o voto do ministro Eros Grau, decidindo a ação civil originária 312 da Bahia, onde também neste voto, ou neste caso, a ministra Carmen Lúcia começa: são 25 volumes de sofrimentos, lágrimas, sangues e mortes, e não se cuida de uma expressão, mas de mera constatação. De afirmar de pronto que grande parte dos intensos conflitos desumanos hoje havidos na área em questão, nesta ação, decorrem de comportamentos estatais, não de um ou outro governo, mas de mudanças formuladas em políticas que não tiveram seguimento, mas tiveram consequências. Consequências na vida das pessoas, geração após geração, daí decorrendo problemas que foram apenas se aprofundando e tornando mais difícil a solução. Em 1961, decidindo o recurso extraordinário 44585 do Mato Grosso, o ministro Vitor Nunes Leal já dizia: a Constituição diz o seguinte, artigo 216, será respeitada aos silvícolas a posse das terras onde se acham permanentemente localizados,
com a condição de não as transferirem. Aqui não se trata do direito de propriedade comum. O que se reservou foi o território dos índios. Essa área foi transformada num parque indígena sob a guarda e a administração do Serviço de Proteção aos Índios, pois estes não têm a disponibilidade das terras. O objetivo da Constituição é que ali permaneçam os traços culturais dos antigos habitantes, não só para a sobrevivência dessa tribo, como para o estudo dos etnólogos e para outros efeitos de natureza cultural ou intelectual. Não está em jogo propriamente o conceito de posse, nem de domínio, no sentido civilista dos vocábulos. Trata-se do habitat de um povo. Se os índios, na data da Constituição Federal, ocupavam determinado território porque desse território tiravam seus recursos alimentícios, embora sem terem construções ou obras permanentes que testemunhassem posse de acordo com o nosso conceito, essa área na qual e da qual viviam era necessária a sua subsistência. Essa área, existente na data da Constituição Federal, é que se mandou respeitar. Se ela for reduzida por lei posterior, se o Estado a diminuiu de 10 mil hectares amanhã, e amanhã a reduziria em outros 10 mil, depois mais 10, e poderia acabar confinando os índios a um pequeno trato, porque ali a posse, não foi isso que a Constituição quis. O que ela determinou foi que os índios e aos índios pudessem ter todas as características culturais primitivas, pudessem permanecer índios vivendo num território, porque há tanto equivale dizer que continuariam na posse dos mesmos. 61 essa decisão. 67, no mandado de segurança 16443. Nesse mandado de segurança se discutia uma venda de pinheiros de terra indígena. E o ministro Amaral Santos, no seu voto, diz: acompanhe o voto do relator aditando o seguinte: já o artigo 216 da Constituição de 46 reconhecia as terras dos silvícolas como do domínio público. Será respeitada aos silvícolas a posse das terras onde se acham permanentemente localizados, com a condição de não as transferirem. Por que faço essa referência? Porque, como dito por Débora Duprá, o Supremo Tribunal Federal conhece a dor da luta dos índios pelas suas terras. Conhece e reconhece que, desde 1934, a Constituição determina que se respeite aos índios a posse das terras cuja finalidade é permanentemente servirem de morada para si. E, desde 1934, essa terra é reconhecida como de domínio público, que vai, ainda sob a Constituição de 46, ser considerada da mesma natureza que terra pública e, portanto, passível de serem tornados nulos os atos de posse ou ocupação sobre elas. Curiosamente, é sob o regime militar que tantos males fez, mas fez um bem de reforço da proteção. É que, ao determinar, 50 anos atrás, a Constituição de 67 fez, além de dizer que aos índios é assegurada a sua posse, disse que a terra, a propriedade, pertence à União. E disse isso para respeitar do Constituinte de 1933 um reforço no dever de proteção. Nos anais da construção da Constituição de 1933, há uma discussão na 45ª sessão, em 7 de abril de 1933, em que preside Afrônio de Melo Franco, secretaria Temístocles Brandão Cavalcante, e começam a discutir os direitos dos índios. E o que é que finalmente se determina? Deveriam ficar na Constituição esses dois princípios gerais. E os dois princípios gerais são que os índios ficam com a proteção especial da União. Segundo princípio,
os estados têm a obrigação de ceder suas terras que forem necessárias, por excelência, para que possam ficar com os índios. O artigo 34, o artigo da Constituição de 1934, repetidas vezes referido em diversos julgados do Supremo Tribunal Federal, é considerado, como dito aqui por Débora, um texto normativo ao qual vai se agregando, ou por clareza de entendimento, por clareza de compreensão, ou por necessidade de respeitar, como um crescimento, um acréscimo ao dever de proteger e respeitar dos índios o direito. Quem escreve o direito? Quem interpreta o direito? Quem aplica o direito? É o Estado. É o Estado que é município, é o Estado que é Estado-membro, é o Estado que é União, é o Estado que é Poder Executivo, é o Estado que é Poder Legislativo, é o Estado que é Poder Judiciário. De quem é o dever de proteger? Do Estado brasileiro. E quem tem violado? O Estado brasileiro. Quem constrói as estradas que levam os índios à sua dizimação e à perda de suas terras? O Estado brasileiro. Quem constrói ou permite que sejam construídas hidrelétricas ou empreendimentos de desenvolvimento? O Estado brasileiro. Quem permite, porque não protege e não fiscaliza, que se destruam as matas e sequem os rios? O Estado brasileiro. Não há dúvida que o Estado brasileiro é o responsável pelo que encontramos hoje da situação dos índios. E o Estado brasileiro viola direitos constitucionais dos índios desde sempre, mas constitucionais desde 1934. Se há marco constitucional a se respeitar, é o da Constituição de 1934. Nós podemos escolher os caminhos a seguir. Nós podemos escolher que fundamentos queremos dar para as nossas ações. Mas se nós queremos escolher o caminho que respeite e proteja, precisamos dizer que é absolutamente incoerente, absolutamente incompatível com a ideia de reconhecer como originários direitos, dizer que eles desapareceram em 5 de outubro de 88, se não estivessem os índios ali. O que é curioso no caso Limão Verde é que nos votos se diz: os índios foram expulsos em 1953. Portanto, não estavam lá. Mas foram expulsos. E quem tinha o dever de impedir que fossem expulsos? E quem tinha o dever de fiscalizar a expulsão e lutar contra os que expulsaram e reaver de volta as terras? O Serviço do Patrimônio da União e depois a FUNAI, a União sempre e desde sempre. Me perguntaram certa vez, quais são as experiências exitosas do Ministério Público na defesa dos territórios dos índios e dos quilombolas? E eu disse, eu posso ser verdadeiro e dizer que nós não temos experiências exitosas na defesa de territórios indígenas e quilombolas. Ou eu posso também ser verdadeiro e dizer, todas as nossas experiências são exitosas na defesa de territórios indígenas e quilombolas. Como é que pode haver verdade em tantas afirmações contraditórias? Tudo vai depender do que é que eu considero êxito. Se eu considerar êxito ter recebido de volta a terra, eu só tenho um documentado fracasso. Estive na Raposa Serra do Sol, em 1992, onde eles lá lutavam e pediam pelas suas terras, e o Supremo só decidiu em 2010, documentado o fracasso. Esse caso que citei de Caramuru, Catarina, Paraguaçu, a ação civil ordinária 312 da Bahia, a terra foi identificada e demarcada em 1938, mas não foi homologada e foi julgada em 2012. É um documentado insucesso, fragilidade, incapacidade, incompetência, ou pior,
vontade deliberada do Estado brasileiro de não querer reconhecer, não querer proteger, não querer respeitar dos índios os seus direitos. Eu escrevi um artigo publicado essa semana, na semana passada, em que a espada e os facões, as balas, mataram os índios. Hoje, matam-se os índios com canetadas. São canetas que negam recursos à FUNAI, ao sistema de saúde indígena, e negam aos índios o reconhecimento dos seus direitos. A história haverá de realizar julgamentos. O que nós queremos nesse seminário mencionar é que nós também fazemos história e nós podemos também fazer os nossos próprios julgamentos. Daqui a pouco encerramos essa mesa e teremos um olhar da antropologia. Um olhar da antropologia que nos fará ver o que os juristas não querem ver. É que a presença do índio se dá numa dimensão diferente da nossa. Não só interagindo pela coleta, pela caça, pela apanha, pela identificação das ervas que vão compor não só a sua dieta alimentar, mas também os seus rituais simbólicos, as cachoeiras com os seus encantados, os rios que correm como sangue nas suas veias, tudo isso que torna a terra do índio e o índio da terra. E, ao mesmo tempo, faz com que ele, identificando-se, se identifique pela terra. Somos nós que escrevemos as leis, que interpretamos as leis, que aplicamos as leis, que podemos decidir, aqui e agora, se vamos respeitar direitos ou vamos continuar a violá-los. A antropologia nos ajuda a fixar o olhar e ver o que não querem que seja visto, a interpretar as relações sociais, a interpretar a convivência e a vivência do índio com o meio, do índio consigo próprio, as formas de continuar presente quando a sua presença física é expulsa daquele lugar. Como é que ele continua habitando um lugar, aproximando-se dele quando pode. E, portanto, demonstrando que ele pode até ter sido saído da terra, mas a terra não sai dele. E, nesse sentido, reconstruindo-se por laços simbólicos imaginários. Mas também, em seguida, teremos aqui um olhar sobre o direito internacional dos direitos humanos. Nós fazemos parte de uma sociedade internacional, assinamos tratados de direitos humanos e afirmamos que respeitaremos os direitos dos nossos nacionais, os índios entre eles. Temos deveres perante o sistema das Nações Unidas e deveres perante o sistema interamericano de direitos humanos. Há alguns casos brasileiros em apreciação na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Nós temos que prestar contas. E quem tem que prestar contas não é só o Poder Executivo, que pretende demitir da presidência da FUNAI alguém que não aceita nomear para cargos importantes nas atividades de campo e locais, pessoas ligadas a partido político que farão o oposto do que é o dever da FUNAI, que é a proteção dos índios. Prestará contas o ministro da Justiça por não realizar a homologação devida das terras indígenas identificadas. Prestará contas à presidência da República por subtrair da FUNAI recursos para realizar suas atividades. Mas também prestarão contas os representantes do Legislativo que, com suas CPIs que pretendem subtrair a função da FUNAI, suas tentativas de transferir para si, Poder Legislativo, a função de demarcar terras indígenas para não demarcar. Responderão também o desejo de, a pretexto de afirmar que os índios podem realizar atividades agropecuárias em suas terras e, nisso, abrir uma porteira para que o gado do fazendeiro possa entrar, terão que responder por isso. Mas também o nosso judiciário terá que responder quando as suas decisões maltratarem os direitos dos índios,
quando com as suas decisões sepultarem e deixarem os índios sem condições de viver nas suas terras e viver convivendo com os outros índios. A cada um, a cada momento, compete decidir o que fazer. Nós, aqui e agora, decidimos marchar juntos com os índios. O caminho é longo, a caminhada é difícil, mas nós estamos determinados a caminhar. Muito obrigado. Palavras do Dr. Luciano, eu declaro encerrada a primeira mesa. Sim. Gostaríamos de registrar também e agradecer a presença dos palestrantes do workshop que aconteceu ontem aqui em Brasília, organizado pela Sexta Câmara, o workshop Sistemas de Alerta Precoce e Resposta Rápida, Experiências da América Latina. Os palestrantes foram Ana Paula de Souza, Gaston Aí Bilbao, Maria Lúcia Silva, Rolando Luque, Cláudia Patrícia Rojas e Luiz Pérez Gonzalez. Agradecemos também ao assessor do gabinete do ministro do Supremo, o ministro Alexandre de Moraes, o assessor Agostinho Nascimento Neto. Finalmente, agradecemos a presença do presidente da Comissão Nacional de Verdade da Escravidão Negra no Brasil, o Dr. Humberto Adame Santos Júnior. Passaremos agora à nossa segunda mesa da oficina. Convidamos para os trabalhos o advogado da APIB, que será o nosso presidente da mesa, Luiz Eloy. Aos palestrantes, convidamos o doutor em antropologia e professor da Universidade da Paraíba, João Pacheco. Convidamos também o professor do Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o doutor em antropologia, João Pacheco. Doutor em antropologia e professor da Universidade da Paraíba, é o doutor Fábio Mura. Portanto, à mesa, o advogado da APIB, Luiz Eloy, o antropólogo e professor da Universidade Federal da Paraíba, João Pacheco, e o doutor em antropologia e professor do Museu Nacional. Também presente à mesa, Fábio Moura. Oi. Muito bom dia a todos e a todas. Eu gostaria de saudar todas as lideranças indígenas que estão presentes, que vieram participar do ATL, estão participando também deste seminário, que faz parte da programação do Abril Indígena, do acampamento Terra Livre. Eu gostaria de saudar especialmente a presença do cacique da aldeia Limão Verde, cacique Arcínio Terena, e também o cacique lá da aldeia Guirarocá, Caio Guarani, que se faz presente, Sr. Tito, que nos honra com a sua presença. Agradecer ao Ministério Público Federal, né, na coordenação da Sexta Câmara, que, juntamente com as entidades apoiadoras dos povos indígenas, mas mais do que isso, juntamente com a APIB, que é a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, construíram junto este seminário, que hoje está se realizando. Essa mesa foi pensada justamente para trabalhar esse tema do marco temporal, mais do que isso, abordar
a questão antropológica e, principalmente, o trabalho do antropólogo, né, no fazer a antropologia, e a importância desse trabalho enquanto fundamento para todas as outras, para a defesa dos direitos dos povos indígenas no âmbito dos procedimentos administrativos e também no âmbito dos processos judiciais. Então, desde já, eu gostaria de passar a palavra para o professor João Pacheco de Oliveira, que também é meu professor lá no Museu Nacional, a quem eu tenho a honra de estar compondo a mesa hoje. Bem, eu não sei se dou bom dia ou boa tarde já para vocês, antecipando uma tarde que certamente será longa e espero muito proveitosa para vocês, todos, nós todos. Bem, eu queria iniciar minha apresentação fazendo agradecimento especial à Sexta Câmara, mas, claro, às entidades promotoras também. É uma satisfação estar aqui na Procuradoria-Geral da República, que tem um papel tão importante nas últimas décadas na luta pela defesa dos direitos indígenas. E gostaria de saudar também ao doutor Luciano Marismaia, que conheço há muitos anos e que tem uma percepção bastante interessante em relação à questão indígena, através de outros trabalhos que também realizou. Ele mencionou quilombos, e eu me lembro de ter conhecido ele no momento em que trabalhava com populações ciganas no Brasil. Eu acho que isso enriquece um pouco as percepções, e eu espero que vá se tornar um pouco também claro à medida que eu vou desenvolvendo o meu tema. Na realidade, não fomos muito canalizados para a nossa intervenção ser dirigida exclusivamente para o marco temporal ou para a etnografia das terras indígenas, e eu me senti muito motivado aqui por alguns detalhes do próprio convite, né? Quer dizer, basicamente, nós estamos pensando um momento de construção do Brasil, hoje, na contemporaneidade, e talvez essa imagem escolhida pela equipe promotora, né, a imagem da Terra Brasília, me pareceu muito interessante. Então, eu gostaria de retomar um pouco na minha fala uma dimensão não exclusivamente de trabalhar, digamos, com as últimas décadas, ou as ameaças atuais deste governo em relação aos direitos indígenas, mas trabalhar realmente com um processo colonizatório e com o que isso resulta da nossa percepção. E gostaria também, no sentido de contribuir para um debate e para a construção de instrumentos para a nossa ação, colocar algumas dúvidas em relação a certos instrumentos que eu acho que mais complicam do que facilitam. Bom, primeiro ponto, né, eu gostaria de observar a ideia bastante frequente dentro de todo o continente americano de populações originárias, né? Essa é uma noção que aparece da Argentina ao Canadá, muito repetida, e a imagem frequentemente colocada dos primeiros povos, as primeiras nações, né? É isso que é muito afirmado. Eu acho que é importante fazermos esse certo deslocamento com bastante cuidado para que nós não tenhamos uma visão muito antagonizada e muito simplista entre o Brasil e a construção do Brasil e os povos indígenas. Os povos indígenas fazem parte da construção do Brasil. E, em todo momento, o Brasil apenas existe porque foi um objeto de negociações políticas, de trocas, de concessões realizadas em relação a esses povos, né? A imagem do Terra Brasília é muito interessante porque ela nos choca, né, em relação... Nós não vemos aí, por exemplo, fazendas, nós não vemos aí campos de gado, não vemos igrejas, não vemos nada, só vemos os índios localizados, né? E essa é a terra muito forte, pertencente a essa população, que, enfim, não foi de nenhuma maneira tratada
como objeto exclusivo de uma ação repressiva militar, né? No Brasil não existiu uma ação unicamente caracterizada, ou intencionalmente caracterizada, voltada ao extermínio, né? Desde a ação da coroa portuguesa, haviam princípios também envolvendo uma fraternidade cristã e a ideia de expansão também da própria cristandade. Por trás dos princípios da ação da colonização estava muito presente a ideia de salvação das almas. Sim. Então, eu acho que é importante nós irmos pensando essa construção do Brasil de um modo menos antagonizado e menos simplista e menos polarizado, né? Porque dentro da documentação colonial, dentro das imagens, dentro das narrativas sobre o Brasil, nós vemos frequentemente, muito fortemente marcada a presença indígena. Isso não é uma coisa dos últimos 50 anos, não é obra dos antropólogos, não é obra dos indigenistas, ela é uma constante dentro de um processo de formação nacional, né? As primeiras imagens em relação aos indígenas, elas vão aparecer já com muita força, muito positivas, e são essas que anunciam e, de certo modo, sustentam uma visão da sociedade brasileira, não só a que conhece sobre os índios, mas qualquer pessoa, né, pouco informada, a respeito de que os índios sejam uma parte importante da nossa população. Isso não é, de nenhuma maneira, algo natural. Nós precisamos entender isso como produto histórico totalmente diverso, por exemplo, de uma construção do nosso país vizinho, da Argentina, do Uruguai ou do Chile, que foram constituídos de um modo muito claramente relacionado como populações imigrantes. São europeus estabelecidos na América. Não existe uma descendência, uma origem atribuída a indígenas dentro dessa população, dessas nações. Elas repudiam isso. E elas têm a sua história de formação nacional marcadas por guerras mesmo realizadas, campanhas militares contra as populações indígenas no sentido de ocupar extensas partes do seu território, né? O Brasil, é importante que se diga, ele tem uma história bastante diversa. Nós não podemos pensar o Brasil segundo o modelo, talvez, de Bartolomeu de Las Casas para a região do Caribe, né? Não aconteceu na terra brasileira, felizmente, uma ordem de extermínio como foi característico das ilhas do Caribe. Não é? Quer dizer, não houve uma substituição total da população para trabalhar, que se tornaria a população escrava, e essa população ter que ser completamente implantada e transferida da África. Não houve esse processo. Esse processo, nessa região, foi de aproveitamento da mão de obra indígena, de envolvimento dessas populações e, a todo momento, de construção de um país que vai das cidades até as igrejas, até as estradas, até as fortalezas que foram construídos diretamente pelos indígenas, né? Eu acho que nós precisamos tomar um pouco de cuidado quando nós simplificamos uma categoria colonial bastante dura e que nunca foi positiva a reconhecer direitos indígenas, que é do índio bravo, quer dizer, aquele que se coloca à margem do processo de colonização, e transformamos esse índio como, de certa maneira, a única fórmula, a única maneira de ser índio dentro do contexto e da história brasileira. Frequentemente, o indígena esteve dentro dessa história, participando de lances políticos da nossa história, participando de movimentos de independência, de movimentos revivalistas, de rebeliões populares, de várias... Então, na verdade, longe da história do Brasil ser algo extremamente despojado da presença de índios, a história do Brasil é plena de documentação, a mais recente, sobre a presença dessas populações. Não é? Eu acho que o que se passa é uma amnésia
intencionalmente construída de uma elite republicana, sobretudo, também antes uma elite do Império, no sentido de omitir e tirar qualquer significação a essa população. Mas ela aparece em todas as documentações, ela aparece na construção literária, aparece nos documentos, nas cartas familiares, aparece nas imagens. Isso está cheio o nosso país. Ele não é um país onde os índios pode se silenciar sobre a presença deles. E eu acho que é importante, eu vou correr muito aqui, porque o tempo é pouco para um exercício longo de reflexão histórica, nós podemos pensar, por exemplo, o processo de criação do Brasil já através de uma figura extremamente importante, muito mencionada, como um certo antecedente